Oi? Oi. Confia. Bukowski ainda. Bukowski sempre. Como é que você sabia que eu tava Tô aqui? aqui na casa da minha mãe. Vim visitar ela. E ver os lugares. Traz tantas lembranças. Eu tava tomando um chazinho ali na escada da frente e vi você e seu pai chegando. Pode sentar? Senta, senta. Uma delícia aqui. Meu Deus. Faz quanto tempo que a gente não se vê? 10 anos? Agora só nós duas. Desde que você foi embora, né? É. Bukowski. Você ainda lê os poemas dele antes de dormir? Não. Não como eu fazia, não. Mas ele continua sendo um dos meus favoritos. Olha aqui. É, esse daqui é o nosso. Nossa. Ai, meu Deus. Shirley. Eu escrevi um livro, sabia? Sério? Que legal. A última vez que eu ouvi falar de você, você tinha se casado, tinha um escritório que você era associada na advocacia. Você... Como seu pai me falou, eu pensei que era outra pessoa, seu irmão, não sei, você. É eu mesma. Eu mesma. As coisas mudam. Não muda. Mudaram tanto. Me casei. Eu me separei. Ciclo natural das coisas, eu acho. Questão de timing, não sei. Talvez. Mas e você tá feliz? Tô. Pensando em ter filhos. Pacote completo. Me casei com uma mulher. Então é aquela coisa toda adulta, mas no teu caso bem mais corajosa, né? Mais ou menos. Pessoa certa na hora certa. Se bem que eu acho que a gente nunca ama alguém como quando se tem 15 anos. Você ainda sabe o nome das estrelas? Sei sim. Penso em 1000 formas de começar a escrever essa carta. E todas elas me levam a 3 palavras. Eu deveria ter. E tantas coisas que completam essas reticências que insistem em me perseguir no meu discurso e na minha vida. Não sou muito boa em terminar as coisas, eu sei. Geralmente eu fujo. Eu prefiro deixar um espaço em aberto para que as coisas possam voltar um dia, até que eu acabo me perdendo num mar de possibilidades sem fim. Com anos de atraso, eu queria te dizer as palavras certas, te contar um pouco da minha vida e de como você vive em mim nessa história. Não é fácil ser fruto de um casamento fracassado. E enquanto tudo isso acontecia na minha casa, com você e em você, eu descobri o toque suave da pele de uma mulher, um beijo delicado, um caminho para um amor possível de acontecer entre o sim e o não, entre o mundo e o espaço criado entre nossos corpos. Eu tinha muita dúvida. A gente não ia sobreviver à hipocrisia dessa cidade. Seríamos as 2 garotas lésbicas, as excluídas,
aquelas que não merecem um segundo olhar e nem mesmo uma tentativa de compreensão, de que o amor é vasto e acontece em todos os lugares onde se permite sentir e vivê-lo. Eu queria ter vivido todas as possibilidades do mundo com você, mas eu só tinha 15 anos e tinha 1000 perguntas na cabeça. Então, quando minha mãe foi embora e me levou com ela, eu simplesmente fui. E não te disse adeus porque não poderia. Porque até hoje carrego você comigo. Estar sozinha com você, conversar sem nenhum peso no coração e vê-lo adormecer ao meu lado ontem à noite me faz acreditar que tudo que é verdadeiro encontra uma forma de existir no mundo. Apesar da secura, apesar da dureza e da distância. Você foi um dos grandes amores da minha vida. E uma vez que foi no passado, ainda permanece como um sentimento bom gravado em mim. E não seria essa a beleza da vida? Que mesmo depois de tantos anos e de toda essa distância, ainda hoje, me pego vendo o mundo através dos seus olhos.